14 de dezembro, o 20 Imóveis Urbanos, que é o VIUR 11, administrado pela BRL Trust, gerido pela 20. O fundo tem 9.911 cotistas, está lá quase nos 10 mil cotistas. Anunciou o seguinte, então o RI da 20 entrou em contato comigo, falou, professor, tiveram uma operação aqui no VIUR, ele tem quase 10 mil cotistas, tal, se achar interessante comentar no Fatos Relevantes, está aqui à disposição. E aí eu achei mais do que interessante, falei, se puder entrevistar o gestor, espaço aberto, e está aqui. Então, o VIUR comprou 2 imóveis de varejo no Rio de Janeiro por 3,5 milhões. Pouquinho, né? Imóveis de rua, você vai ver que legal lá as imagens, a explicação do gestor. Pagou 60% do preço à vista e os outros 40% vão ser pagos em 6 meses, corrigidos pelo IPCA. O fundo já passa a receber 100% dos aluguéis desde agora, pagou esses 60% e já recebe 100% do aluguel. O cap rate dessa compra é de 11% ao ano. Você não vê esses caps na compra de shopping, na compra de galpão, né? Compra de uma lojinha pequenininha, 2 lojinhas pequenininhas, cap de 11% ao ano. E a gestora estima que em 12 meses atingirá 11,9%, considerando a forma de pagamento. O que é isso aqui? Essa compra ela é alavancada, uma quantidade muito pequena de dinheiro, mas ela é alavancada. 40% desse preço só vai ser pago daqui a 6 meses, corrigido pelo IPCA. O fundo tem esse dinheiro no caixa. E aí o que ele faz? Ele deixa aplicado no CDI. Vai ganhar 13,75 ao ano, né, equivalente a 13,75 ao ano, e vai ter que corrigir o saldo a pagar por quanto? Por 5, 6% ao ano, equivalente do IPCA. Então, essa diferença entre o que vai aumentar o preço e o que vai aumentar o dinheiro dele que está aplicado, vai dar esse 0,9, eles calcularam nesse 0,9. Se tivesse comprado o imóvel todo à vista agora, daria 11% ao ano de cap rate. Mas considerando esse ganho financeiro que vai ter dessa operação entre o que o IPCA vai fazer aumentar o preço a pagar, mas o que o CDI vai fazer crescer, o valor que ele, ao invés de pagar agora, vai deixar aplicado, vai aumentar de 11 para 11,9 o cap rate dessa compra. O resultado esperado para os próximos 12 meses, considerando o NOI, que é a receita operacional líquida, o NOI dos imóveis e o resultado financeiro gerado pelo parcelamento, então olha lá, o resultado do que vou receber de aluguel menos custos, receita operacional líquida, e o resultado financeiro, essa diferença que eu te expliquei entre o IPCA e o CDI, é de cerca de R$421 mil, o que dá 0,0013 por cota. Pouquinho, claro, porque é uma compra bem pequena em relação ao tamanho do patrimônio do fundo. Então vamos ouvir uma entrevista com o gestor, e óbvio, quando a gente ouve o gestor, a gente aprende muito mais do que apenas com o texto do fato relevante divulgado. Eu vou compartilhar aqui o vídeo, e você aproveita para se informar e aprender, que é disso que se trata o Fatos Relevantes. Acompanha aí. Douglas Cáfaro, acho que estreando no Fatos Relevantes, hein, Douglas? Muito bom tê-lo aqui para falar de VIUR. Pô, o VIUR, eu me lembro que a gente falou nos Fatos Relevantes nas primeiras aquisições, e eu fiz uma entrevista na época, acho que eu estava na Exame. E depois fazia tempo que não falávamos de VIUR. Está aí fazendo aquisições, batendo praticamente os 10 mil cotistas. Muito bom tê-lo no Fatos Relevantes para a gente falar de um fundo que fazia tempo que eu não falava e não atualizava quem assiste aqui. Legal. Muito obrigado aí pela oportunidade, Arthur. Muito, muito legal estar aqui no seu programa. Bom, saiu um comunicado ao mercado, né? Política interna da 20, de que fato relevante é só aquilo que movimenta mais do que 10% do patrimônio, e essa operação de compra de ativos aí não chega a isso, né? São 2 ativos pequenininhos. Mas o fundo de varejo, ele comporta isso também, né? Essas operações menores. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Acho que faz parte, o VIUR, né? Ele é um fundo de imóveis urbanos, né? Que a gente se propõe a investir em 4 grandes segmentos, né? Que é o segmento de saúde, o segmento de educação, o segmento de mercados e o segmento de varejo, né? Mas dentro dessa caixinha do segmento de varejo, sem dúvida nenhuma, há espaço, né? E há do nosso interesse, a gente enxerga a oportunidade
de aquisição desses imóveis menores, né? Que é onde eu acho que a gente consegue aplicar a principal vantagem comparativa, né, de se estar num fundo imobiliário, né? Que eu acho que é aquele acesso a capital de larga escala e aquela gestão profissional, né, aplicada a um segmento que, quando a gente olha varejo, né, a gente está falando de um segmento altamente pulverizado e muito pouco profissionalizado, né? Sim. Ou seja, são imóveis que, na sua grande maioria, estão na mão de pessoas físicas, que por conta, enfim, dependendo de momento, precisa vender, e aí, enfim, a gente enxerga a oportunidade de estar adquirindo esses imóveis a caps, a taxas mais atrativas. Eu vou mostrar aqui, inclusive, foram 2 imóveis, você estava me contando, olhando a fachada, eles parecem muito parecidos, né? E de fato são, né? É o mesmo imóvel na prática, não é isso? Sim, exatamente. São 2 imóveis que eles estão localizados na fachada ativa de um prédio residencial, ali na Cândido Benício. Se você até reparar, né, aqui na foto da Lojas Americanas, aquele painelzinho laranja, é exatamente esse painel laranja que aparece na foto ao lado, né, da Brownstein. Então, são realmente lojas lado a lado, é a loja A e a loja B, né, de um prédio, na fachada ativa desse prédio residencial na Cândido Benício. Se é possível, por exemplo, amanhã ou depois você derrubar essa parede e fazer uma só? Sem dúvida nenhuma. Dá para a gente juntar as 2 lojas e trabalhar com uma operação maior. Uhum. Mas a gente, acho que hoje, o tipo de operação, né, que estão sendo feitas nesses 2 imóveis, eu acho que é muito, muito aderente ao que a gente enxerga na região como um todo, né? Essa região ela se caracteriza por uma região de alto fluxo de veículos e pessoas, né? Tem uma estação de BRT, né, que é uma estação de ônibus expresso aqui no Rio de Janeiro, a menos de 300 metros desses imóveis, né, que movimenta mais de 7 mil pessoas de média por dia. Tá? Então, assim, é um fluxo de pessoas muito intenso. E a região ela se caracteriza também por um comércio bem adensado, né? E a vocação principal desse comércio é justamente a comodidade para o bairro, né? E aí, quando você olha uma operação como Americanas e uma clínica de diagnósticos, você vê que assim se enquadra perfeitamente nesse perfil, né? E então, acho provavelmente que existe benefício de ter operações menores, né? Deve estar aqui a metragem, mas assim, ele deve ter uma profundidade grande, porque são 2 operações, Americanas e um laboratório de análises clínicas, que demandam um imóvel que seja razoavelmente grande, né? Então, se a fachada é apertadinha, ele deve ter uma profundidade grande aí, né? Sim, sim. Aqui a gente está falando de mais ou menos 300 metros quadrados cada loja, tá? Uma tem 250 e a outra tem 350. Caramba, 300 metros quadrados. Com dois inquilinos. A Brownstein é uma marca da DASA, é isso? Exatamente. É Grupo DASA. Acho que, assim, falando da qualidade desses inquilinos, acho que dispensa apresentação, né? São 2 empresas de excelente risco de crédito. São 2 empresas que já estão nos imóveis já há bastante tempo e vêm renovando consecutivamente aí seus contratos de locação. Então, assim, dá para dizer que já existe um ponto que foi criado nesses imóveis, né? Eu acho que já são referências de alguma maneira ali para o bairro. E você falou fachada ativa, só para a gente explicar para quem não saiba o que é essa terminologia, é a lojinha do prédio, né? Aquela lojinha que fica no térreo de um prédio residencial. Né? Perfeitamente, exatamente isso. Bem cara de fundo de varejo mesmo, que é uma coisa mais recente que a gente viu chegar no mercado de fundos imobiliários, né? Muito interessante. Não, sim, exatamente. E aí essa compra, ela é pequenininha, 3 milhões e 500, e eu estou vendo um fato relevante, que ela foi paga 60% à vista e os outros 40% a prazo. Eu posso considerar isso a alavancagem no seu modo mais puro e simples, né? Não precisa estruturar um CRI, tal. Pagar a prazo é uma maneira de alavancar uma compra, tá certo? Sem dúvida nenhuma. E eu acho que, assim, dentro desse universo de fundos imobiliários, como você falou, é o tipo de alavancagem mais simples que a gente poderia estruturar e costuma ser uma das mais baratas, né? Eu acho que é aquela oportunidade que a gente enxerga de extrair um pouco mais de retorno de uma transação, né? Ali você sempre está esgrimando, né, o cap rate, né, que é a relação de preço versus a renda corrente daquele imóvel, e ali dentro da negociação, às vezes você esbarra em alguma situação em que o proprietário não aceita
por algum motivo, vender abaixo de um certo preço, e você tenta esgrimar um pouco mais de retorno, eventualmente pensando no parcelamento. Aqui, nesse caso, a gente conseguiu, acho que uma excelente transação, né? A gente adquiriu esses imóveis a um cap rate de 11%, que eu acho que, enfim, em métricas de aluguel de mercado, a gente acredita que o aluguel está muito em linha com o aluguel de mercado e até abaixo. Então, assim, olhando para frente, a gente enxerga um crescimento real, a possibilidade de um crescimento real nessa receita. E mesmo assim, a gente ainda conseguiu negociar com o vendedor um parcelamento, né, que foi um parcelamento que para o fundo foi muito benéfico, porque a gente conseguiu pagar só 60% à vista e 40% em 6 meses, corrigido só por IPCA. Né? E acho que no atual cenário, que a gente está com uma Selic aí acima de 13%, eu acho que conseguiu fazer com que esse cap de 11 no primeiro ano virasse 12. Eu acho que foi super positivo. Interessante. Isso porque o fundo tem dinheiro para pagar à vista, mas não vai pagar, e esse dinheiro fica lá rendendo o CDI numa aplicação financeira. Exatamente. Então, é exatamente isso, né? Como você falou, o fundo hoje tem caixa para honrar com essa aquisição à vista, né? Tanto que o parcelamento ele é um parcelamento curto. O parcelamento aqui ele foi feito como uma maneira de fato, extrair o máximo de retorno dessa transação para o fundo. E já que a gente falou de alavancagem, caixa, eu estava dando uma olhada, tem bastante dinheiro até em aplicação financeira, né? Num fundo Sim. DI. E tem uma alavancagem no fundo, eu vou procurar aqui no relatório gerencial, vocês sempre colocam, tem uma alavancagem no fundo que é maior do que o que tem no caixa, inclusive. Tá ok essa situação? Porque o juro subiu, tá difícil fazer emissão de cotas e, né, fundos que se alavancaram e estão tendo obrigações no curto prazo, tem alguns tendo dificuldade. O cotista do Viura, ou quem está conhecendo o Viura eventualmente agora, pode ficar tranquilo em relação à alavancagem do fundo? Olha, eu acredito que sim, tá? O Viura, de fato, ele é um fundo que tem uma certa alavancagem, né? Ele é um fundo que está 30% alavancado. Eu acho que, assim, o cenário macro hoje para a gente não preocupa, porque, no fim, a dívida que o Viura contraiu, né, foi uma dívida que foi feita junto da transação de aquisição dos imóveis da Anima, né? Então, foi uma dívida que tem o fluxo casado. E é uma dívida que hoje, para os patamares atuais, está super barata. Tá? Uma dívida que a gente tomou a IPCA mais 5,6, né? E uma dívida que tem, como você está mostrando aí na tela, um vencimento lá em março de 2033. Então, ela tem uma curva de amortização bem diluída ao longo desse período todo. Tá? O fundo hoje conta com cerca de 30 milhões de reais em caixa, né? E isso é mais do que suficiente para que a gente não precise fazer nenhum movimento de novas emissões para pré-pagamento de dívida até 2024. Tá? Assim, então, no curto, médio prazo, a gente está bem tranquilo. A dívida pesada mesmo é essa de 110 milhões, que tem vencimento em março de 33, deve ter umas intermediárias aí no meio, mas o que tem em caixa prevê as obrigações de curto prazo. Sem dúvida nenhuma. E as outras que aparecem da Facamp, 7 milhões e meio, 4 milhões e meio, já teria, me parece, tem caixa para isso. Sim. E tem esse detalhe aí da Facamp, acho que venceu em fevereiro 22, não foi paga porque faltou eles apresentarem algum tipo de documentação, alguma pendência assim. Para 23 a mesma coisa? A princípio não vai ser pago essa de janeiro de 23? A princípio também não vai ser paga porque a parcela, né, vamos lá, né, a transação da Facamp, ela foi uma transação de sale-leaseback, né, foi uma transação para a gente excelente, né, porque a gente conseguiu justamente reter. Foi uma transação de 45 milhões, que a gente reteve 12 milhões como garantia do cumprimento de algumas obrigações, né, que são muito relacionadas à regularização dos imóveis, né, porque tinha uma matrícula do imóvel da Facamp que estava como rural, eles precisam converter essa matrícula de rural para urbana para, então, unificar tudo num único imóvel. Né? E aí, por conta disso, a gente reteve 12 milhões de reais, a contraparte ficou super confortável, porque já era algo que já estava sendo feito, era só questão de tempo. Tanto que a previsão era que a primeira evolução desse processo fosse feita em fevereiro de 22 desse ano. Né? Acabou não sendo por conta de burocracia de governo, né? Prefeitura, cartório, mas o processo está evoluindo, toda a parte crítica,
né? Ou seja, não burocrática, a parte crítica, né? Por exemplo, você tem que notificar os confrontantes, a parte sensível do processo já foi toda feita, agora é só mesmo seguir os ritos necessários para a regularização. Então, e acabou que a gente conseguiu reter essas parcelas, né, esses 12 milhões que estão retidos, estão sem correção alguma. Então, quando você coloca em perspectiva aquela transação que a gente fez em junho de 21, né, quando você traz para hoje, assim, é uma transação que vai trazer uma taxa de retorno para o fundo muito acima da expectativa que a gente tinha na época. Como se fosse uma alavancagem a custo zero, né, a juro zero. Exatamente isso. Você falando, eu já tive a oportunidade de dar umas aulas na Facamp, e de fato é uma fazenda aquilo lá. É um terreno gigante, né? É um terreno gigante, e tem, né, uma parte deles dá para nada, assim, você não vê edificação, nada, né, depois da Facamp. Aí falando que lá está registrado como imóvel rural, faz sentido, sim. Sim. Ali a gente está falando de cerca de, acho que são um pouco mais de 20 mil metros quadrados de área construída, mas para um terreno de mais de 100 mil metros de área, né? Então, realmente, tem uma parcela ali daquele imóvel que não está sendo utilizada, né? Legal. Bom, para a gente encerrar, essas compras feitas agora, interessante, né? No momento que está difícil de emitir e tal, você vai lá e consegue fazer uma transação, colocar mais imóveis para dentro, e dá para carregar, mas também, ao mesmo tempo, pode ser que daqui a um tempo a gente esteja aqui conversando e você falando, não, a gente vendeu o imóvel porque era muito pequenininho em relação ao patrimônio do fundo e tudo mais. E o fundo de varejo tem esse negócio também de, às vezes você consegue fazer essas transações com outro público, né, que não é o público do grande investidor, do profissional, e talvez dê até um giro nessas lojas menores daqui a um tempo. Sem dúvida nenhuma. Quando a gente olha para o fundo de imóveis urbanos, principalmente para a estratégia de varejo, eu acho que é o segmento que mais exige escala, né, quando a gente está falando de investimentos, tanto na análise quanto no acompanhamento daquele investimento, né? Porque para o mesmo tamanho de capital, você tem um portfólio muito mais pulverizado, né? Isso naturalmente dá mais trabalho. Aqui a gente já está bem estruturado, a gente já desenhou diversos processos que já nos deixam preparados para lidar com essa questão de escala. Então, assim, ter um portfólio pulverizado de varejo não é problema para a gente. Naturalmente, a gente vai focar nas grandes metrópoles, e aí, nesse início, a gente vai estar focando em Rio de Janeiro e São Paulo. Então, a gente vai ver no futuro, né, com o Viur conseguindo fazer próximas emissões, a gente vai ver a construção de um portfólio de varejo nessas duas grandes cidades, e a gente não vai ter problema nenhum em carregar esses investimentos. Mas essa transação específica que a gente está falando hoje, ela é uma transação que, de fato, pelo tamanho, ela é pouco expressiva, né, perto do patrimônio do fundo, mas ela é uma transação que eu acho que a gente conseguiu fazer uma taxa de retorno muito atrativa. Que é pedir então, né? E falando do tamanho, né, o ticket desses imóveis, quando a gente está falando de 2 imóveis por 3,5 milhões cada um ali, em torno de 1.700, a gente fala de um ticket muito mais acessível para a pessoa física, né? Então, assim, a liquidez desse investimento é muito mais alta do que de um investimento imobiliário comercial, né? Padrão. Né? Então, de fato, aqui o universo de potenciais compradores para esses imóveis é bem grande, e naturalmente aqui a gente está sempre ativamente reavaliando oportunidades tanto de compra quanto de venda. E é natural que para esses imóveis a oportunidade de venda a preços que sejam interessantes para o fundo seja mais rápida, né, ou mais comum. Uma dúvida que me surgiu agora rapidinho. Prazo de locação remanescente desses contratos? Tem bastante prazo ainda ou não? Tem bastante prazo, são contratos típicos, né, como eu falei, são operações que já estão nesses imóveis já faz algum tempo, tá? Mas o prazo de contrato ele encerra em 25 e 27. Muito bom. Obrigadão, viu, Douglas? Espero que a gente tenha mais oportunidades de bater papo aqui.